Olá, professora. Nós somos o grupo que irá falar sobre pesquisa e ensino de química. O grupo é composto por mim, Emanuela, pelo Marcos, Giovana, Rafaela, Igor, João Marcos e João Vitor. Bom, nós vamos tratar sobre o artigo que tem o título Pesquisas do tipo Estado-Arte sobre o ensino de química no Brasil, entre o ano de 2000 e 2016. As autoras do livro é a Daniela Marques Alexandrino. Ela é graduada em Engenharia Química pela Universidade de Santa Cecília e em licenciatura em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela possui mestrado em Química pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo. A outra autora é a Salete Linhares Queiroz. Ela possui uma graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Então, essas foram as autoras do artigo que vamos tratar durante essa apresentação. O artigo, ele se baseia, fala sobre o crescimento da área de pesquisa do ensino da química, o seu estado de conhecimento, a educação da química, em química no Brasil, as tendências e evoluções de pesquisas envolvendo a química no país. Então, vão ser esses assuntos que vamos abordar durante essa apresentação. Olá, boa noite, me chamo Giovana e vou falar sobre a introdução. Basicamente, a introdução de inícios, as autoras já falam sobre quantidade e qualidade. O que eu quero dizer com isso? Muitos artigos existem na área de química, mas por existir muitos artigos, acabam tendo um desqualificamento de qualidade, ou seja, tem artigos ruins. Então, por conta disso, os autores e os pesquisadores estão tendo um enfoque maior para ter as suas pesquisas melhores. Então, nesse artigo que a gente pegou, eles estão como campo de investigação intitulado o Estado da Arte, o Estado da Questão, o Estado do Conhecimento. Então, é essa pesquisa que eles vão estar estudando, no caso elas, as duas autoras. E elas vão mostrando ao longo da introdução que existem outros estudos nessas áreas e com anais de eventos, que os anais de eventos são basicamente uma coleção de teses e artigos que o assunto é evento científico, então todos eles estão encontrados, mas muitos deles estão em posse particular, outros... Procedimentos metodológicos. Corresponde a todo conjunto de tomadas de decisões e ações quanto à escolha das técnicas de pesquisa e método para o desenvolvimento de um trabalho científico. Por isso, também é chamado de percursos metodológicos. Realizado um levantamento pelo CAPES, Sistema de Avaliação do Programa Qualis, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Foi realizada uma pesquisa de 2010 a 2012. Foi feita a pesquisa do ensino da ciência, assim classificados nos estratos A1 e A2. Foram analisados os periódicos com acesso aos artigos pelo sistema integrado de bibliotecas da Universidade de São Paulo ou pelo portal de periódicos de CAPES. Também foram analisados os periódicos Química Nova e Química Nova na Escola, que apesar de não pertencerem aos extratos selecionados, foram inseridos no rol de periódicos investigados, devido à sua representatividade junto à comunidade científica e qualidade dos trabalhos neles apresentados. O segundo é um periódico cujo o escopo
é voltado principalmente para a formação e atualização dos educadores químicos brasileiros. No total, foram identificados 10 periódicos potencialmente capazes de alocar artigos do tipo estado da arte em ensino de química. No quadro 1, mostra o período investigado. Encerrada a busca, dentre os 10 periódicos, foram localizados 6 que alocaram artigos que apresentaram o ensino de química como foco principal. Não foram localizados artigos periódicos Alexandria, Revista de Educação em Ciências e Tecnologia, Caderno Brasileiro de Ensino de Física e Ciência, Educação e Revista e Brasileiro de Ensino de Física. No quadro 2, localizamos 15 artigos publicados nos periódicos mencionados que procuraram fornecer subsídios ao aprofundamento do conhecimento sobre a área de ensino de química. Estão apresentados em ordem cronológica, conforme o aprofundamento das análises dos trabalhos. Isso aplica no pesquisador ao examiná-los e classificá-los com a maior clareza possível, de acordo com os descritores adotados, como ilustra o quadro 3. Eu sou o João Marcos e vou falar aqui para vocês sobre os resultados de discussões das pesquisas do tipo de estado da arte sobre o ensino de química no Brasil, entre os anos de 2016, que foi o período analisado e que por vários anos não houve produção de artigos de pesquisa de estado da arte, mais notadamente entre os anos de 2000 e 2003. Mas depois de 2008, as publicações desse tipo de pesquisa ficaram mais regulares. Os artigos publicados podem ser divididos em 3 categorias: artigos do tipo de estado da arte, que analisaram dissertações ou teses, artigos do tipo de estado da arte, que analisaram artigos em periódicos, e artigos do tipo de estado da arte, que analisaram mais de uma fonte de referência. Para alguns pesquisadores, as dissertações e teses são as melhores fontes para pesquisa de investigação de estado da arte, por serem documentos primários e serem relatórios completos de pesquisa, podendo ser publicados de forma mais sucinta, como artigos em periódicos ou em comunicações de eventos. As dissertações e teses também configuram como indicadores mais relevantes de produção científica, por serem produzidas em programas de pós-graduação, que são constantemente avaliados. A tabela abaixo mostra a distribuição dos artigos que analisaram as dissertações e teses, né? Cada estudo aqui mostra a quantidade, a fonte, o foco de análise, o período em que foram observados, o período em que foram pesquisados. Os artigos IC2 e IC3 são oriundos do Centro de Pesquisa em Ensino de Química do Instituto de Química de São Carlos, da USP, né? E tal grupo se destaca no Brasil pelo desenvolvimento de pesquisas do tipo de estado da arte no ensino em química. Os artigos IC2 e IC3 apresentaram produção de dissertações e teses de programas de pós-graduação, mas cada um teve um enfoque distinto quanto à área de abrangência. Enquanto o IC2 teve enfoque a área de ensino 46, enquanto o IC2 teve como enfoque a área de ensino, área 46 da CAPES, o IC3 teve como enfoque as áreas de Química, Educação e Ensino, áreas 4, 38 e 46 da CAPES. O artigo RT1 teve como objetivo de análise o banco de teses da CAPES, em todas as áreas que versavam sobre o ensino de Química experimental, sob o ponto de vista do professor e do aluno. Os artigos IC2 e IC3 tiveram diferentes abrangências. Enquanto o IC2 teve uma abrangência ampla, considerando 18 focos temáticos, ele restringiu-se à área de ensino 46 da CAPES. Os artigos analisados em IC3 destacou as áreas de Química, Educação e Ensino. E o RT1 utilizou o banco de dados da CAPES, considerando todas as áreas. Os artigos nos mostraram que a maioria dos estudos tem origem em instituições de ensino superior públicas,
sendo grande parte do estado de São Paulo, e a USP com o maior número de artigos. Podemos observar também uma deficiência nos estudos analisados, pois tanto nos artigos IC2 e IC3 não existem indicações de abordagem metodológica, em 45% dos estudos analisados em IC2 e em 37,3% analisados em IC3. João, eu vou falar sobre a distribuição dos trabalhos que analisaram periódicos, né? Os artigos publicados em periódicos são relevantes, assim como as DTs, configuram-se como um importante locus de divulgação da ciência e significativamente fonte de conhecimento historicamente produzido. Para os pesquisadores que realizaram trabalhos do tipo estado de arte, esses documentos colaboram para delinear um perfil das áreas e de seus respectivos conteúdos. O quadro 5 ilustra a quantidade dos trabalhos que analisam periódicos, né? No qual a quantidade de artigos analisados. Então a gente pode dar uma olhadinha, né, na questão do foco da análise, a fonte de onde foi retirado, seja da Química Nova ou da SBQ. Então, entre inúmeras fontes de pesquisas e períodos onde foram retirados essas fontes, né? Conforme foi observado, dentre os 8 trabalhos que analisaram artigos em periódicos, 6 utilizam uma QNE como fonte básica de pesquisa e, dentre esses, 3 investigam unicamente os artigos nela publicados, né? No âmbito internacional, o periódico JCE foi analisado em 2 artigos. No primeiro foram investigados, além de periódicos internacionais, os nacionais. No segundo artigo foram analisados exclusivamente trabalhos publicados em periódicos internacionais. Cabe destacar exclusivamente trabalhos publicados em periódicos internacionais, né? É classificado na área de ensino como P5, não tendo destaque entre os educadores químicos. Porém, sua referência está entre os pesquisadores que desenvolveram tanto pesquisas na área de ensino como na área de química. De fato, o JCE é classificado no extrato A2 na área de química, caracterizando-se como um bom veículo de publicação para os pesquisadores que atuam dessa forma. Em relação aos focos de análise periódicos, em 2 artigos, foi recorrente a temática sobre a linguagem. No primeiro, os autores mapearam e discutiram as ações que têm sido desencadeadas em cursos universitários de ciência e química, visando a compreensão e a apropriação da linguagem científica. Já no segundo, foi estudada a produção acadêmica sobre as articulações entre linguagem e educação científica, em artigo de circulação nacional. O interesse por estudos dessa natureza no âmbito da educação científica no Brasil emerge na década de 1990, quando os pesquisadores, em virtude de um novo olhar lançado ao sujeito que aprende, começaram a incorporar o estudo da linguagem em seus programas de pesquisas, né? Diferente do que ocorreu nos artigos que analisaram o texto, os trabalhos que investigaram artigos em periódicos incorporam os escritos que emergiram após uma análise mais profunda dos trabalhos selecionados, e esses foram específicos para cada assunto analisado. Em contraponto, assim como observado nos artigos que analisaram o TT, investigações sobre a formação de professores e experimentos foram levados a cabo, corroborando a sua relevância para os educadores químicos. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Igor. Eu vou estar aqui expondo um pouquinho, um fragmento desse nosso artigo, que é o nosso objeto de estudo. Eu vou estar falando a respeito dos resultados obtidos com esse artigo, né, com esse estudo. Vou estar dando um foco principal aos artigos que analisaram mais de uma fonte de referência, e como eu tenho pouco tempo para expor isso aqui, nessa apresentação, eu resolvi trazer de uma maneira mais incisiva e mais sucinta possível, mas não deixando de lado as principais informações. Bom, as informações que eu considero as principais. Bom, eu trouxe aqui um dos quadros que foram disponibilizados nesse artigo, eu trouxe para essa apresentação aqui, para que a gente consiga entender as informações, os resultados obtidos através desse estudo. Eu achei de maneira mais simplificada eu explicar esse quadro, que nada mais é um resumo do que foi analisado, do que foi obtido como resultado desse trabalho, né? Bom, nessa primeira coluna aqui, a gente tem um código referente a cada artigo que foi analisado por esse estudo.
E aqui nas colunas seguintes e linhas seguintes, que a gente tem a quantidade, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui o RC1, o artigo RC1. A gente tem 15 artigos analisados por ele e 18 dissertações e teses. Aqui são as respectivas fontes desses artigos e dissertações e teses. Aqui, o foco de análise desses trabalhos, tá? Os descritores, que também são informações cruciais para que a gente possa se desenvolver esses resultados nas conclusões que virão logo a seguir. E aqui, o período em que esses trabalhos foram publicados, como os periódicos, como as dissertações e teses. Então, de maneira resumida, esses aqui foram os resultados obtidos, lembrando, dentro desse tópico aqui, artigos que analisaram mais de uma fonte de referência. Então, eu acho que deu para ter uma noção geral. Se quiserem também o que eu envio depois dessa apresentação para que vocês tenham acesso a esse quadro também, não tem problema. E vamos dar um foco especial à questão dos períodos em que foram publicados, que a gente vê aqui que de 1972 a 2006 é um período muito grande, assim como os seguintes também, esse aqui de 1997 a 2011, ou seja, é um período muito grande de tempo aí. Aqui nessa outra figura, como eu disse, como é um tempo muito curto para apresentar muita informação, eu acho mais relevante a gente analisar esse resumo que o próprio artigo já nos dá. Bom, aqui a gente analisa os períodos e os artigos publicados nesses períodos. Certo? O artigo analisado nesse período, sendo mais correto. A gente pode observar aqui que antes de 2000 foram pouquíssimos artigos analisados. Aqui nessa região aqui, ó, foram 3 ou 4 antes dos anos 2000, certo? Mas a gente pode observar, ó, que entre os anos 2000 e 2005, a maioria dos artigos analisados foram publicados, foram analisados dentro desse período, certo? Então, esse daqui é uma informação importante, uma informação que eu considero crucial, que a gente vai desenvolver mais nas conclusões que virão a seguir, certo? Então, muito obrigado e essa foi a minha contribuição. Bom, boa noite, professor. Sou Marcos Vinícius de Castro. Estou aqui para apresentar a conclusão do nosso trabalho. A gente viu que, com base nas áreas dos artigos selecionados, a gente consegue observar que as temáticas, por mais que elas sejam variadas, elas sejam bem variadas, ainda existem certas predileções sobre os temas, como investigação sobre alimentação, formação de professores e linguagem. Na pesquisa, os dados são 38,96% de todos os trabalhos, eles são relacionados a recursos didáticos, 29,22% à formação de professores e 10,39% à linguagem. A gente vê que ainda são raros os grupos de pesquisa que tomam como alvo de investigação, de forma sistemática, o conjunto de produção acadêmica na área aqui referida. De fato, apenas o GPEQSC contabilizou mais de um artigo no quadro 2, sendo eles o IC2, o IC3, o QN2 e o QN4, mostrando assim que existe uma certa urgência na expansão desse universo, dos conhecimentos gerados pelas pesquisas. A gente viu também pela análise, a análise ela apontou que a predileção dos autores em certas fontes de pesquisa, principalmente a química nova na escola. Mas a gente justifica isso, já que é uma revista bastante conceituada e realmente muitos professores eles se baseiam nela, estudam bastante, e então faz sentido. E por fim, cabe destacar que apenas 2 artigos analisaram como fonte básica referência à comunicação publicados nos anais de eventos, o QN1 e o QN2. Nessa perspectiva, considerando a existência de eventos que, ao longo dos anos, consolidaram na área acima da química, é um nicho bastante promissor para as pesquisas do tipo Estado da Arte. Esse que é um tipo bem pouco explorado. Foi isso nosso trabalho, professora. Desejo uma boa noite e tchau.